Então, vamos lá, pessoal. Então, inicialmente, é que eu também estou com duas telas aqui, eu tenho que me controlar, tá? O tema escolha das provas, né? Embora o título seja Liberdade da Escolha de Provas, né? Mas no Livro dos Espíritos, ele consta apenas com o título de escolha de provas. Mas nós vamos trabalhar também o conceito da liberdade, evidentemente. Tá? Ele está contido na parte segunda do Livro dos Espíritos, que é a parte mais ampla do Livro dos Espíritos, né? Em que envolve, onde Kardec analisa, estuda profundamente do mundo espírita, o mundo dos espíritos. É a parte mais completa que existe na literatura espírita a respeito do mundo espírita. Kardec não deixou nenhuma questão ficar de fora, na sua generalidade, a respeito do mundo espírita. E os espíritos também deram todas as informações relativas ao mundo espírita, né? Ao mundo dos espíritos. E, em especial, então, nós vamos falar do nosso tema que está no capítulo 6 da vida espírita. O que contém esse capítulo 6? Justamente, eles, como todos os capítulos, como todo o livro dos Espíritos, ele segue uma sequência didática. Dentro do capítulo 6 também há uma sequência didática, por isso nós falamos que há temas, né? Há conceitos que talvez nós tenhamos que reforçar ou abrir esses conceitos também para o melhor entendimento do que seja realmente a escolha de provas ou a liberdade de escolha de provas. Tá? Então, em especial, no capítulo 6, é onde exatamente Kardec vai falar sobre os espíritos errantes, vai falar sobre o mundo, vai falar sobre o mundo, os mundos transitórios, vai falar sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, vai falar sobre exatamente esse tema, né? A escolha de provas. Eu vim aqui também, vai falar sobre as relações de além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, tema como metades eternas, etc., né? Recordação da existência corpórea e por aí afora. Então, vamos para a nossa primeira questão relativa aí à escolha de provas. Eu vou só fechar aqui, que senão não vou enxergar, porque eu tenho que minimizar um... agora sim. Eu não estou enxergando mais ninguém, tá? Mas vocês estão me vendo? Quando na erraticidade, questão 258 do Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha só a questão, como é que ela é, já é complexa, né? Quando na erraticidade, então já é um conceito que temos que saber o que é erraticidade. É um local? É um estado? Tá? Antes de começar nova existência corporal, quer dizer, antes da encarnação, tem o espírito consciência, ele sabe, ele está plenamente responsável, né? E previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta é sensacional. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Esse verbo aí, escolher, é fundamental. Ele próprio escolhe. Então, aqui nós já vimos que não é alguém que escolhe por nós, né? A princípio, tá? Mas vamos ver a continuidade da questão, o que Kardec comenta ou fala a respeito. Sim, ele vai então perguntar para os espíritos: mas não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ora, se o Espírito falou que o que nós escolhemos, né, os Espíritos responderam que nós escolhemos, né, o gênero das nossas provas, e aqui agora Kardec insiste, ele vai ampliar e complicar um pouco mais a situação, né? Que ele vai trazer Deus para dentro do contexto dessa nossa
da nossa encarnação. Aí ele vai perguntar, mas não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Convém notar que a palavra castigo, né, a sua origem é de casto, né? Castigo, na verdade, vem de casto, e casto é tornar puro, né? Tá? Então, nada ocorre sem permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Tá? Então, quando ele fala aqui, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis, nós vamos ver lá nas leis morais que as leis divinas, ela é constituída das leis morais, mas também tem as leis que regem a matéria, que muitas vezes nós só achamos que só tem as leis morais. Não, as leis da matéria, que regem a matéria, são também leis divinas, só que são exclusivas da matéria. E é o escopo do estudo das ciências dos homens, né? Estabelecer quais são os parâmetros dessas leis. Tá? Então, há a permissão de Deus, sim. E continuando, dando ao espírito a liberdade de escolher, olha que maravilha, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Há um conceito, né, por exemplo, encarnação compulsória ou algo assim. Na encarnação compulsória, um espírito poderia muito bem alegar que, olha, eu não queria ir para aquela situação, fui obrigado, quando me deparei, estava num corpo e não era aquilo que eu queria, então ele deixa de ser responsável pelos seus atos, uma vez que ele não escolheu estar naquela situação. Então, nós vamos, com o decorrer dos slides, observar exatamente qual é a situação em que o espírito ele é instado a entrar numa encarnação e qual é o motivo. Tá? Então, a princípio, né, tá aí, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Eu queria aproveitar que nós falamos também que há uns conceitos, né, que seria bom firmarmos aqui quais seriam esses conceitos. Nós já comentamos lá em cima na primeira resposta, sobre livre-arbítrio, né? Então, lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, lá no final tinha tem um vocabulário, desculpa. Nesse vocabulário, então, Kardec traz uma série de definições. Tá? Então, o que ele diz lá sobre o livre-arbítrio? Tá? O livre-arbítrio é a liberdade moral do homem, faculdade de guiar-se conforme sua vontade, na realização dos seus atos. Tá? Então, é a faculdade de guiar-se conforme a sua vontade, na realização dos seus atos. E diz lá nas instruções práticas, eu vou ler aqui agora, ensina os espíritos que a alteração das faculdades mentais por uma causa acidental natural constitui o único caso em que o homem se vê privado do livre-arbítrio. Então, repetindo, tá? A alteração das faculdades mentais por uma causa acidental ou natural constitui o único caso em que o homem se vê privado do livre-arbítrio. Fora disto, é sempre senhor de fazer ou não fazer uma coisa. Ele goza dessa liberdade no estado de espírito.
E é em virtude dessa faculdade que livremente escolhe a existência e as provas que julga adequadas ao seu adiantamento. Agora, esse livre-arbítrio, como nós vimos aqui, é um estado do espírito. Vamos ver, então, um complemento para ver se realmente é só o livre-arbítrio é utilizado como espírito, no mundo espírita, né? Aí ele conclui aqui, ó, conserva essa liberdade, né? Conserva no estado corpóreo, a fim de poder lutar contra as mesmas provas. Então, o livre-arbítrio é tanto no estado como espírito, como no estado encarnado, como homem. É o mesmo, é a ferramenta, né? É a faculdade que vai lhe permitir as decisões relativas ao seu progresso, ao seu adiantamento moral, principalmente, né? Então, vamos ao outro, nós falamos do... Vamos a um outro, sobre as provas, né? Esse conceito é só um resumo, tá? Sobre as provas, nessa mesma instrução prática, tá? Lá no vocabulário, o que ele diz que são as provas? Nós sempre falamos, nós estamos num mundo de provas e expiações. É bom lembrar que a expiação também é uma prova, né? É uma prova em condição especial para determinados espíritos. Então, provas, de sua maneira genérica, vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram conforme a maneira por que as suportam. De acordo com a doutrina espírita, desprendendo-se do corpo e reconhecendo sua imperfeição, o espírito escolhe por si mesmo, num ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais apropriadas ao seu adiantamento, o que sofrerá em nova existência. Se escolher uma prova acima de suas forças, evidentemente que sucumbirá e seu progresso será retardado. Já a expiação, né? É uma pena que sofre os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Aí perguntamos, a expiação pode ser também, ela tem continuidade na vida espiritual? Sim. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. São as angústias morais, aquelas dores, uma vez que não tem corpo, o espírito, né? Que dor é essa que ele sente? Que dor é essa que ele se lamenta, né? Como veremos alguns exemplos, tá? Então, como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Aí já até dei a resposta quando eu perguntei anteriormente, né? Se a erraticidade era um local ou um estado. Aqui ele já diz, né? Como estado errante. Como sofrimento físico no estado de encarnado. Então, o sofrimento físico se dá a expiação, como encarnado. E no estado errante é o sofrimento moral. Ok? Então, concluindo, as vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Genial essa definição de expiação que está no vocabulário espírita, né? Só repetindo aqui, as vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Vamos aqui, então, concluir, né? Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Bom,
Lá na questão 224 do Livro dos Espíritos, quer dizer, eu estou retornando um pouco, a questão diz o seguinte: que é a alma no intervalo das encarnações, né? Aí ele vai dizer que é o espírito errante, que aspira a novo destino, ficando esperando, né? Fica esperando. Errante, no sentido que Kardec utiliza aí, espírito errante, não é errar, é errar no sentido de vagar, movimentar, tá? Mas também é um nome técnico. Qual é o nome técnico que ele está utilizando para espírito errante, né? É aquele que aspira um novo destino, aguarda uma nova oportunidade para encarnar. Os espíritos puros não são espíritos errantes, tá? Porque não há mais necessidade de encarnarem, tá? Eles podem até encarnar, mas eles não são espíritos puros, porque espírito errante, por definição, é o espírito que está ainda com necessidade da reencarnação. Quanto podem durar esses intervalos, né? Quanto tempo que o espírito fica na erraticidade? É a questão 224 no item A, isso é importante. A resposta é interessante, porque ele diz que desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Milhares de séculos. Nós vamos ver exemplos aí, a gente acha assim que o espírito fica 200 anos na erraticidade, 1000 anos, a gente acha um tempão, né? Mas não, ele fala milhares de séculos, tá? Mas, porém, esse tempo não é ilimitado, né? Ele fala o seguinte: propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado da erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Tá? Então, cedo ou tarde, o espírito terá que volver, né, a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. E aí eu aproveito aqui, eu mostro para vocês a questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Olha, eles se instruem? Agora, Kardec, quando ele formula essa pergunta, essa questão, observem bem, ele poderia ter terminado aí, né? De que modo se instruem os espíritos errantes? Mas ele vai adiante, ele faz uma segunda pergunta. Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Ora, como que nós nos instruímos, né? Escola, faculdade, né? Grupos de estudo. Então, ele já está dando aqui uma negativa, ele está dizendo, olha, certamente não é igual nós fazemos aqui na Terra, como encarnados. Ele já fez uma contraproposta. E os espíritos responderam: estudam o seu passado. Olha, é uma coisa pessoal, né? É uma análise íntima. Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Eu gostaria de chamar a atenção nessa resposta aqui, que ela é sensacional. Estuda o seu passado. Cada um estuda o seu passado, vê os seus prós, os seus contras, onde ele foi bem, onde foi mal, onde precisa melhorar, né? E procuram meios de elevar-se. O espírito por si só, ele entra em contato com outros para saber como que ele vai proceder diante de alguma situação. Então, ele fala, vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão.
Ora, então, eles têm plena liberdade de se deslocarem, né? Não estão restritos a um local específico, né? E, inclusive, está sublinhado, ouvem os discursos dos homens esclarecidos, ou seja, eles estão ao nosso derredor, ao nosso lado, nos acompanhando, em especial observando os discursos dos homens esclarecidos e seguindo quem? Os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, diante desse cenário, o espírito se instrui e se prepara, então, arregimentando conhecimentos para poder realizar uma nova existência corpórea. Eu peguei um caso aqui, um exemplo rápido, tá? Um exemplo rápido de um general que foi evocado, né? E que a sua evocação está lá para quem estiver anotando na Revista Espírita de setembro de 59. Nas palestras familiares de em túmulo, o nome dele é General Roche, ou Oche, tá? Ele vai descrevendo, vai sendo feita uma série de questionamentos para ele, mas eu trouxe só duas questões que diz respeito ao nosso assunto aqui agora. Em determinado momento, então, Kardec, ou o evocador, né, perguntou para ele: foste vós? Ah, sim, fazendo só uma. Porque esse espírito, ele demonstra durante a evocação que ele é um espírito de elevado, um espírito que a próxima encarnação dele seria uma missão num mundo inferior à Terra. Ele diz qual é o mundo, tá? Inferior à Terra, ele dá o nome, tudo direitinho, tá? Mas vou deixar aqui para vocês buscarem lá, tá? Então ele vai encarnar no mundo inferior à Terra para uma missão. Ele já deu a entender isso durante a evocação. Mas Kardec pergunta a ele então, aqui que eu trouxe por isso: foste vós que escolhestes esse mundo para a vossa nova existência? Entenderam? É um espírito um pouco elevado, né? E que está indo para o mundo inferior. Aí ele responde: não, não. Eu teria preferido uma terra calma e feliz. Lá encontrarei torrentes de mal a combater e os furores do crime a punir. Quer dizer, ele está indo para uma situação, né, vamos assim dizer, bem brava. Aí Kardec coloca uma observação aqui, né? Quando nossos missionários cristãos vão aos povos bárbaros para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização, não desempenham uma função análoga? Por que então nos admirarmos de que um espírito elevado vá a um mundo atrasado, com o fito de fazê-lo progredir? Tá? Mas Kardec não fica satisfeito com essa resposta, né? Ora, ele escolheu, mas a resposta dele dá dando a impressão que ele foi constrangido aí nesse mundo, né? Porque ele fala assim: eu teria preferido. Aí a pergunta seguinte é essa: essa existência vos é imposta por constrangimento? Aí a resposta: não, foi-me aconselhada. Ora, então não há uma imposição. Foi-me aconselhada. Fizeram-me compreender que o destino, a providência, se assim quiserdes, ali me chamava. É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer. E, infelizmente, eu não sofri o bastante. Quer dizer, então, ele, diante daquela missão, né, que ele foi convidado, deram-lhe um conselho para: olha, se você desempenhar, for nesse local, desempenhar essa função, você é capaz de fazer isto, né? Tornar aquela comunidade melhor. E ele fala: bom, aí nesse caso ele aceitou, né? Porque foi-lhe mostrado, foi-lhe aconselhado, tá? E essa outra terceira pergunta também é muito importante para nós, tá? Quais foram as vossas ocupações como espírito desde o momento em que deixastes a Terra? E o que ele fazia lá? Ele estava no local, estava numa faculdade, né? E a surpresa,
visitei o mundo físico, tá? Tanto é que ele complementa a terra inteira. Visitei o mundo, a terra inteira. Isto exigiu um período de alguns anos. Aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos que contribuem para a vida terrena. Depois, fiz o mesmo em diversas outras esferas. Então, gente, olha, alguns não há, pelo menos diante dessa resposta, um local circunscrito, restrito, que promove a nossa reencarnação, a nossa encarnação na Terra. Porque, como nós vimos a respeito da instrução, temos toda a liberdade, né, uma vez consciente, né, de fazer exatamente o que ele fala aqui, ó, visitei a terra inteira, né, isso me exigiu alguns anos, né, aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos, depois fiz o mesmo em diversas outras esferas. Então, mas agora eu fiquei em dúvida quando ele coloca essa resposta. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 232, está lá: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver. Isso é um estudo bem profundo para nós, né? Porque nós achamos que ao deixar o corpo físico, o espírito ele é sugado por um mundo, né, diferente, tá? Que ele permanece exatamente onde ele estava, né? Na maioria das vezes. Então ele continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender os seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Então, então nós continuamos aqui na Terra, né? Porém, o objetivo é o nosso adiantamento. Como diz aqui, senão a gente nunca ia se aperfeiçoar. Então, fazer esse esforço, né, para não continuar aqui, tá? Agora ele conclui a resposta. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, como espírito errante, hein? Mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam e poder habitá-los mais tarde. Então, como espírito, pode sim ir aos mundos superiores, como o espírito do General Roster ele descreve, né? Ele visitou outros mundos, tá? E está aí no Livro dos Espíritos a questão 232, né? Afirmando que sim, pode, mas vai na qualidade de estrangeiro. E ao vislumbrar, né, aqueles mundos, poxa vida, é aqui que eu quero ficar. Mas para chegar lá, temos que juntar uma série de virtudes, né? Então, a bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade que gozam os que habitam e poder habitá-los mais tarde. Vamos fazer, então, o nosso esforço, né, para isso. Outra questão, então, que ficou demonstrado pela resposta, né, que o espírito do general deu, né? Na erraticidade, o espírito progride, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, a escola, gente, é aqui mesmo na Terra. Nós estamos na escola.
Estamos nesse educandário que a misericórdia divina nos concede nesse momento, né? Para praticar as novas ideias que adquirimos. Eu trouxe também essa questão, a 231, né? São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? É porque, num determinado momento da resposta, ele fala o seguinte: na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Ora, ele percebe o que lhe falta, né? Uma vez que ele estudou o seu passado, ele sabe o que está lhe faltando para ser mais feliz, tá? Então, nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo sua vontade, representando isso para ele uma punição. Quer dizer, às vezes ele percebe o que lhe falta e ele quer reencarnar imediatamente para apagar aquilo, mas não é o momento. Provavelmente, né, ele não está ainda nas condições, não juntou ainda as informações, o conhecimento necessário. Por isso que aqui ele fala, nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo sua vontade, representando isso para ele uma punição. Quer dizer, ele tem que ficar mais tempo diante da situação do remorso, por exemplo, tá? Nós vamos ver um exemplo prático sobre isso. Vamos lá, voltando então na 259, na escolha das provas. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e escolhemos. Ou seja, nós previmos e escolhemos as provas que nós vamos sentir, né? Que vamos doer, vai nos doer? A resposta, todas, não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, aqui ele pegando uma metáfora, né, de alguém que está ascendendo, está subindo uma montanha, vai pegar um pote de ouro, que esse pote de ouro seja um pote de virtudes, ou um pote de pão de queijo para quem gosta, né? Pode ser um objetivo, né? Então, aqui para ascender esta montanha, o objetivo, o gênero que ele já traçou é chegar no pote das virtudes, né? Adquirir aquelas virtudes. Então, a previsão, a única coisa que ele previu, eu quero chegar lá. Agora, para iniciar essa ascensão, o caminho, né, que ele vai passar, os detalhes do caminho, da estrada, né? Pode ter um acidente que pode impedir ou impactar na sua caminhada, ele tem que desviar o percurso. Tem um riacho, o rio pode estar caudaloso, tem que construir uma ponte. Olha, tem que construir uma ponte para chegar do outro lado. Olha o trabalho, né? Olha o esforço, né? Vai ter alguma interferência, um animal feroz pode, na sua trilha, na sua caminhada, pode interceptar, pode fazer com que ele também torne a se desviar. Enfim, as intempéries, uma série de fatores que ele não prevê. Não está na sua previsão, não é possível ele prever o que vai acontecer. Então, ele prevê só o gênero, eu quero chegar lá. Mas os detalhes do dia a dia vai depender também das decisões que ele vai tomando ao longo do percurso. As alterações, tá? Que podem ser para o bem, também como pode ser para o mal. Ok? Então, ele continua. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Ele sabe os riscos. Bom, eu tenho que viver naquele meio. Agora,
ele sabia o espírito, a que arrastamento ele está se expondo, né? Ignora, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, ele tem duas forças, né, duas faculdades que, para conduzi-lo ao bem, à vitória: a vontade e o uso do livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele evento. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Então, esses acontecimentos secundários, né, pode atrapalhar muito a sua caminhada, né? Então, torcer para que a bicicleta não fure o pneu, né? E que o animal se canse, né? Então, se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus, né? Então, por exemplo, uma tempestade, um furacão, um tufão, isso não está previsto, né? No ordenamento, né? Na escolha das provas que nós realizamos, tá? São as leis físicas que isso aí estão destinadas, né? Promovidas por Deus, tá? São leis divinas. Bom, aqui seria uma repetição da continuação da resposta, né? Eu estou já pulando um pouquinho por causa do tempo, né? Mas essa 262A, eu gostaria de chamar a atenção dela, tá? Eu pulei a 262 porque essa 262A ele diz o seguinte: quando o espírito goza do livre-arbítrio, já definimos no início, né? A escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade. A escolha do corpo que nós estamos hoje, né? Depende exclusivamente da nossa vontade, ou essa existência ele pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então, vamos à resposta. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Então, eu já vi inúmeros relatos, já ouvimos inúmeros relatos, né, de espíritos que foram assim, cometeram ao longo da história, principalmente espíritos que detinham o poder, cometeram altas atrocidades, né? Há relatos que eles encarnaram imediatamente em corpos deformados, etc., né? Mas, no entanto, a gente observando essa resposta aqui, ela nos traz umas reflexões, né? Comparando, para a gente comparar, então, com essas literaturas que trazem essas informações um pouco estranhas. Então, ele diz assim: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Ora, todavia pode impor certa existência, Deus, né, a um espírito, quando este, pela sua inferioridade, ou seja, o senso ainda de responsabilidade está ainda latente, né? Ou má vontade. Mas aí é má vontade. Ele tem algumas opções, não está dizendo que ele não tem o livre-arbítrio. Ele está com má vontade de realizar a escolha. Tá? Não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais benéfico. Ele tem as opções, mas não sabe qual dessas opções é que vai lhe trazer o maior benefício. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui agora. Temos um exemplo, tá? Que nós já estudamos. Tá? Esse exemplo, também eu não vou entrar em detalhes, foi de uma evocação, primeiro, que aconteceu não tanto na sociedade como
num determinado grupo de estudo, a época de Kardec, tá? E é o espírito conhecido como espírito de Castelnaudary, lá no céu e inferno, né? Na parte de espíritos de criminosos arrependidos, ou, para quem gosta da revista Espírita, está lá bem mais amplo esse relato, tá? Que é a Revista Espírita de fevereiro de 1860, cujo título é História de um Danado. É o mesmo caso, é o mesmo, só mudou o nome e está com mais detalhes na Revista Espírita, né? Que eu recomendo a todos. Mas eu peguei esse trecho aqui de um determinado momento que o espírito fala o seguinte: hoje experimento, ele já estava, esse espírito ficou 200 anos numa casa onde ele cometeu crimes, tá? Em resumo, ele matou o irmão, matou a esposa, tá? Então, ele ali naquela casa, ele não conseguiu se libertar daquela casa depois que ele desencarnou com mais de 80 anos. Tá? Então, ele ficou ali naquela casa 200 anos, quando foi feito pelos espíritos superiores o motivo da sua evocação na sociedade, ele foi lá levado pelo Espírito São Luís. Tá? Então, ele, depois de mais de um mês de várias evocações, foram 10, se eu não me engano, tá? E essa aqui foi extraída da última, quando ele já estava. É o que ele fala: hoje experimento muito mais remorsos, mas, como vos provam as comunicações, as anteriores, né, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal, onde ele estava há 200 anos como espírito. Né? É-me permitido vagar na terra. Ora, é-me permitido vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Então, ele já estava, apesar do remorso, já não ficava preso à casa que ele já estava há 200 anos pelos crimes, né? Em função das comunicações, em função do trabalho ocorrido lá na sociedade, nesse grupo que ele foi evocado. Então, ele já estava livre para procurar esclarecer-se pelas suas próprias observações, tá? Não por uma imposição. Mas agora compreendo melhor a enormidade dos meus erros. E se, por um lado, sofro menos, por outro, as torturas aumentam pelo remorso. Olha a expiação, né? O sofrimento moral. Mas, pelo menos, tenho esperança. Então, essa aqui é uma das últimas comunicações dele, ele já está com esperança, que antes ele achava que era pena eterna, que ia ficar naquela casa de eterno. É sensacional esse trabalho. E, Carlinhos, então tem essa última pergunta que foi feita a ele. Se devesses retomar uma existência corporal, qual escolherias? Qual seria a sua escolha? A resposta dele: ainda não vi o suficiente, nem refleti o suficiente para saber. Ou seja, ele está dizendo que ele ainda não está em condições de reencarnar, né, para sustentar, né, aquelas causas, os motivos em que ele cometeu os crimes. Para porque certamente ele vai ter que arranjar uma situação em que ele vai reencarnar no meio, numa situação próxima a cometer um crime. Então, ele está falando aqui: ainda não viu o suficiente, nem refletiu o suficiente para saber. Então, ele tem que angariar conhecimentos, né, orientações suficientes para poder seguir adiante. Gente, o tempo está voando. Eu garanto a vocês que mais em 1h30 eu termino, tá? Então, eu vou pular aqui mais essa questão e depois eu vou partir para o encerramento, então, tá? Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Outros, finalmente,
se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Eu gostaria, então, eu vou passar aqui rápido, que não vai dar tempo, né? E vou trazer um exemplo para encerrar, quando ele fala lá sobre as riquezas, né? Uma tentação da riqueza, que ele fala que é muito perigosa. Então, vamos pegar um caso que está no livro Céu e Inferno, tá? No capítulo 2, Espíritos Felizes. Vou pegar o exemplo da Condessa Paula. Quem era essa Condessa Paula, né? A Condessa Paula foi uma jovem mulher, né? Bela, rica de nascimento, né? Ilustre, de acordo com o mundo, e, ademais, um modelo consumado de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu jovem, morreu com 36 anos, em 1851. Então, Kardec é que está fazendo esse arrazoado aqui sobre a vida dela, né? Era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume a estas palavras em todas as bocas: porque Deus retira tão cedo tais pessoas da face da terra, né? Então, bem-aventurados, assim, bem dizer, a sua memória. Então, ela era uma pessoa boníssima, né? Era bela, rica de nascimento, e também, né? Ela casou também com um proprietário lá que também era rico também. Então, Kardec chama a atenção, né? Que ela, sem soberba nem orgulho, tratava seus inferiores com uma benevolência que não tinha nada de baixa familiaridade, e sem afetar para com eles ares de altivez ou uma proteção humilhante, né? Então, ela era boa, doce, indulgente para todo mundo. Então, ela reunia várias qualidades. Mas o que nós queremos trazer aqui nesse nosso encerramento com esse exemplo da Condessa Paula, né? Ela foi evocada 12 anos após a sua morte, por um dos seus parentes iniciado no espiritismo. Essa evocação não foi lá na sociedade, não, foi lá na Alemanha, tá? Inclusive, Kardec recebeu a comunicação em alemão e ele traduziu, tá? Tem uma nota dele dizendo que traduziu, tá? E ele só tirou as coisas assim que ele disse que era de caráter familiar, tá? Então, ela foi evocada por um de seus parentes iniciado no espiritismo. Ela deu a comunicação seguinte em resposta a diversas perguntas que lhe eram dirigidas. Eu só trouxe uma, que diz respeito às escolhas, né? Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual. Porque uma coisa intrigante, gente, como é que a pessoa que era milionária, né? Ou seja, conseguiu passar pela prova da riqueza, né? Que ela escolheu, tá? Aqui, então ela fala aqui, ó: durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da miséria que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar minha alma. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar minha alma. Tive a felicidade de sair delas vitoriosa, mas restava uma a suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem nenhuma amargura. Ali residia o perigo. Antes de tentá-la, quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções e concedeu-me a graça de me apoiar. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se a escolhê-la, fracos demais, infelizmente, para enfrentar o perigo. As seduções triunfam de sua inexperiência. E ela encerra, então, e eu também encerro aqui: trabalhadores, estive nas vossas fileiras. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei meu pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me teria feito recuar para bem longe. Como eu, tereis também, por vossa vez,
a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. E vós que sois ricos, tende sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. E compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. E assim, então, com essa bela mensagem, esse recado que fica vibrando em nossos corações da Condessa Paula, nós encerramos aqui a nossa apresentação, agradecendo os bondosos espíritos da agremiação, sempre nos envolvendo com a sua luz, com o seu carinho, com a sua bondade, para que possamos continuar trilhando os nossos caminhos, diante das tribulações, mas avançando sempre, com amor, com a prática da caridade e colhendo as virtudes para chegarmos no auge das nossas aspirações de felicidade. Muita paz.